Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus capítulo 16, versos 13 a 18. Jesus, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou ele. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonás, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus e seus discípulos foram para Cesareia de Filipe, e ao chegar, então, Jesus vai fazer essa pergunta para os discípulos. Por que Cesareia de Filipe? É o que a gente deveria se perguntar, né? Por que ele não falou isso em outro lugar da Galileia, talvez em Cafarnaum, ou mesmo em Nazaré, ou em uma de suas viagens a Jerusalém? Cesareia de Filipe era uma cidade romana onde havia um culto aos imperadores, também havia um culto ao deus da natureza, Pan, e também um culto a todos os deuses grego-romanos. Então era um lugar de muito paganismo, de muita idolatria. E Jesus, então, vai perguntar aos seus discípulos, primeiro, o que as pessoas nas ruas dizem a meu respeito e o que vocês dizem. Então eles vão responder: as pessoas dizem que você é João Batista ou Elias, né? Então eles criam em reencarnação, porque Elias voltou e está pregando ali na Galileia. E outros também diziam que Jesus era Jeremias. Para qualquer rabino da época de Jesus, como Jesus, que era um rabino itinerante, essas respostas poderiam trazer assim um grande orgulho. Imagina, ser comparada a Jeremias, a Elias. É uma coisa imensa para eles, né? Era muito importante para eles. Mas para Jesus isso não significa nada, né? Porque a resposta não é boa, não está certa. É por isso que Jesus vai perguntar para eles: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? Saber quem é Jesus é extremamente importante para você que quer viver com ele, para você que quer segui-lo. Porque se nós não tivermos uma visão clara da pessoa de Jesus, nós não iremos realmente servi-lo, viver com ele, crer nele, compartilhar a vida com ele. Se ele é um profeta, apenas um profeta vem, profetiza, fala em nome de Deus, né? Porque o profeta um porte-parole, é uma pessoa que representa Deus, mas ele não é somente isso. É por isso que ele vai perguntar para os discípulos: e vocês? E eu? O que eu penso de Jesus? O que você pensa de Jesus? Porque se Jesus é Senhor do universo, aí ele vai ter que ter um outro tipo de autoridade sobre a minha vida e eu vou ter que servi-lo de uma outra forma se eu crer simplesmente que ele é um curandeiro, alguém que profetiza, que cura, que faz milagres e pronto. Então eles precisam responder, não é mesmo? Precisam declarar quem é Jesus para eles. E é Pedro que vai responder. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o balde de água fria, quando Jesus disse: Pedro, não foi você que teve essa ideia, foi o Pai que te revelou isso. Tá bom, tchau, au revoir. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Cesareia de Filipe havia uma caverna, e as pessoas acreditavam que aquela caverna era um portal para o mundo de Pan, né, o deus da natureza. Entrando ali, eles iam chegar no reino de Pan. E Jesus está dizendo: não, eu sou aquele que abre a porta. Eu sou a porta e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja ataca as portas do inferno e as portas do inferno não prevalecem. Não é a igreja que sai correndo com medo do inferno, não. É a igreja que ataca a porta dos infernos para anunciar o evangelho àqueles que estão perdidos, né? Que já estão no inferno porque estão vivos, mas não estão em Cristo.
A igreja não pode ser construída sobre o homem, né? Por isso que Jesus não está dizendo a igreja é construída sobre você, Petrus, mas sobre a Petra, a rocha. É isso disso que Jesus está falando. Isso é muito interessante. Há uma controvérsia muito grande em torno desse texto, né, que já dura quase 2000 anos. Jesus estava falando de quem? Estava falando de Pedro? Estava falando do que Pedro falou? Ou estava falando de uma outra coisa? Quando a gente lê o resto do Novo Testamento, as Escrituras, os livros de Paulo, você vai perceber que Jesus, você vai descobrir qual é a resposta certa a essa pergunta, né? Sobre o que a igreja é construída. Alguns vão dizer que a igreja é construída sobre a confissão de fé de Pedro. Tu és Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E outros vão dizer que a igreja é construída sobre Pedro, ele mesmo. Né? Interessante, Pedro aqui, que ele empresta a boca a Deus no instante seguinte, ele empresta a boca a Satanás. Ele vai dizer para Jesus, é ruim, hein? Isso não vai. Jesus disse, eu vou ser crucificado, eu vou morrer. Ele diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E Jesus havia dito, eu vim para este momento, e o Pedro diz, não, Senhor, você se enganou, o Senhor se enganou. Quem se enganou? É Pedro ou é Deus? Deus não se engana, então Pedro se enganou. Uma vez ele diz uma bênção e logo depois ele diz uma maldição. Ele presta a boca a Satanás. Diz Jesus, né? Não sei o que estou dizendo. Você imagina construir a igreja de Deus sobre um homem estável como Pedro? Pedro em grego é a palavra Petrus, que é uma palavra masculina, que significa uma pedra pequena, um fragmento de pedra. Jesus não está falando de pedrinha, que ele está falando de Petra, que é uma rocha maciça, uma grande formação rochosa, o tipo de base sólida sobre a qual o homem sábio constrói a sua casa. É o que está escrito em Mateus 7, 25. E também onde se cavava um túmulo, Mateus 27, 60. Nestes textos a palavra não é Petrus, é Petra. Jesus não está dizendo, eu construo a minha igreja sobre uma pedrinha, mas sobre a rocha dos séculos. A única rocha dos séculos que existe é Jesus. Ele não está dizendo sobre você, Pedro, mas sobre a rocha. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11, está muito claro, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra angular. Efésios 2,20. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Atos 4, verso 11. E em 1 Timóteo 3,15, Paulo vai dizer a Timóteo que há uma forma de se comportar na igreja de Cristo Jesus, que é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus só pode ser construída sobre uma pessoa, Jesus. Que Deus te abençoe.